Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas lâminas sobre os paralelepípedos escorregadios do beco, criando um ritmo sinistro que se misturava aos gemidos do vento. Emily, uma mendiga de 9 anos, agachava-se sob o toldo de uma loja fechada, segurando um casaco velho e poído que apenas parcialmente a protegia dos calafrios. Seus grandes olhos castanhos brilhantes perscrutavam as figuras que passavam, em busca de um gesto hostil ou de uma mão generosa. No final do beco, um homem caminhava confiante, vestindo um terno cinza impecável que contrastava com a miséria ao redor. Seus sapatos faziam um barulho surdo nos paralelepípedos, e seu relógio de ouro brilhava apesar da chuva. Era Thomas Walker, um rico herdeiro de uma dinastia imobiliária de Nova York, um homem de rosto severo, mas de alma generosa. Viúvo há vários anos e pai de uma menina, Lily. Emily sentiu o coração apertar. Sabia que aquele homem, a quem chamava carinhosamente de tio, não fazia ideia do perigo iminente. Em sua mão trêmula, segurava um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado, um bolo de creme, cortesia de uma confeitaria de luxo que ela conhecia bem, mas cuja generosidade era apenas aparente. Tio, não coma, ela gritou com a voz frágil mas firme. O homem parou, surpreso com o tom da garota. Emily deu um passo à frente, sua respiração ofegante no ar úmido. Ela colocou alguma coisa no seu bolo, acrescentou apertando o pacote contra o peito. Seus olhos, cheios de angústia, imploravam por cautela. Thomas estreitou os olhos incrédulo. Quem? Perguntou com a voz grave mas levemente divertida. Eu não sei o nome dela, mas eu a vi. Emily gaguejou, seu olhar se voltando para a sombra de um prédio próximo. Ela queria te machucar. Eu a ouvi falando. Um arrepio percorreu o homem. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um medo real, gélido e penetrante. O beco, antes comum, de repente pareceu estranho, perigoso. Quem iria querer atacá-lo daquele jeito? E por que escolher um bolo, símbolo de inocência e doçura, para semear o mal? O vento aumentou, sacudindo persianas e outdoors. Emily deu um passo para trás, como se temesse que o homem entrasse correndo sem prestar atenção ao seu aviso. Por favor, sussurrou ela com a voz quase abafada pela chuva. Não coma. Thomas estendeu a mão para o bolo, com os dedos pairando sobre o pacote. Seus olhos encontraram os de Emily e naqueles olhos ele viu sinceridade, coragem e medo. Uma sensação estranha o percorreu. Ele precisava ouvir aquela criança, porque o que ela dizia vinha de algo muito mais profundo do que simples medo. Naquele exato momento, passos ecoaram nas sombras. Um arrepio de alarme percorreu Emily. Thomas sentiu o coração disparar. Aquilo não era mais apenas um aviso. Era o início de uma perigosa cadeia de eventos, uma trama tramada nas sombras, pronta para explodir em sua vida. E no silêncio que se seguiu, a chuva continuou a cair, como se ela própria quisesse lavar a cidade do que estava por vir. Thomas Walker sentou-se pesadamente na cadeira de couro de seu escritório, ainda encharcado pela chuva. O bolo jazia à sua frente sobre a mesa, intocado como uma sobremesa inocente. Mas seu coração batia forte e suas mãos tremiam levemente. Emily, sentada na ponta da mesa, olhou para ele preocupada. Eu disse para você não comer. Ela sussurrou, seus dedinhos apertando a bainha do casaco dele. Thomas a encarou por um longo tempo. Apesar do ceticismo, sentiu uma preocupação irracional tomar conta dele. Ela não era o tipo de criança que inventava histórias para chamar atenção. Emily tinha algo nos olhos, algo real, algo profundo. Tudo bem, disse ele finalmente, pegando o bolo e colocando-o numa caixa lacrada. Você tinha razão, Emily. Nunca se sabe. O quarto estava em silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo e pelo murmúrio da chuva nas vidraças. Thomas pensou em sua filha, Lily, dormindo no quarto da mansão, sem saber que um perigo invisível pairava sobre suas cabeças. Ele pegou o telefone e imediatamente contatou John Harrison, o investigador particular que conhecia há anos. John havia resolvido vários casos delicados para ele, mas desta vez o perigo parecia mais próximo, mais pessoal. John, preciso de você. Imediatamente disse Thomas com a voz grave, mas tensa. Alguém tentou me envenenar. Calma, Thomas, respondeu John. Onde está a ameaça? O bolo? Sim. E foi a Emily. Ela salvou a minha vida. Não sei explicar, mas ela tem razão. Há uma conspiração contra mim. Poucos minutos depois, John chegou à mansão, também encharcado, mas com um olhar determinado. Ele inspecionou o bolo, e seus conhecimentos de toxicologia e criminologia permitiram-lhe detectar imediatamente a sutileza da ameaça. Thomas, este bolo não é uma sobremesa qualquer.
Ele contém uma substância rara e extremamente perigosa, disse ele sério. Se você tivesse comido, nem quero imaginar. Thomas sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca. O perigo era real, tangível. Olhou para Emily e deu-lhe um pequeno sorriso. Obrigado, Emily. Você salvou a minha vida. A garotinha assentiu, mas seu olhar permaneceu preocupado. Precisamos saber quem fez isso, e por que, sussurrou ela. Thomas se levantou e caminhou até a grande janela de seu escritório, contemplando a cidade lá embaixo. Seus pensamentos disparavam, seus rivais, seus inimigos desconhecidos e, acima de tudo, Victoria Caldwell, sua ex-associada que nunca havia superado a separação. Ela sempre tivera um lado cruel e calculista. Poderia estar por trás de tudo aquilo? Uma coisa era clara, ele não podia mais se dar ao luxo de permanecer passivo. Sua vida, a de sua filha e agora a de Emily dependiam de sua vigilância e de sua capacidade de frustrar essa trama antes que fosse tarde demais. De repente a mansão pareceu maior, mais silenciosa, e a sombra do perigo pairava em cada esquina. Thomas percebeu que aquilo era apenas o começo. O início de uma série de eventos que virariam sua vida de cabeça para baixo e revelariam segredos que ele jamais imaginara. E enquanto a chuva continuava a cair, Emily agarrou a mão de Thomas, determinada a protegê-lo a todo custo. Ela ainda não sabia até onde esse perigo os levaria, mas uma coisa era certa: teriam que enfrentar a sombra juntos. A noite dera lugar a uma manhã cinzenta, e Nova York acordava com uma mistura de neblina e ruído metálico. Emily estava parada perto da janela do escritório de Thomas com os olhos ainda escuros de fadiga, mas brilhando com uma energia intensa. Ela tinha apenas 9 anos, mas suas experiências de vida a tornaram incrivelmente madura. Órfã por vários anos, ela aprendeu a sobreviver sozinha nas ruas. Cada dia era uma luta, encontrar comida, evitar o perigo e manter seu espírito intacto, apesar da crueldade do mundo ao seu redor. No entanto, apesar da pobreza, ela conservava uma bondade rara. Suas mãos pequenas salvaram mais de uma criatura abandonada, e seu coração era leal àqueles que lhe inspiravam confiança. Emily se lembrava claramente da primeira vez que conhecera Thomas Walker. Ela o vira em uma manhã ensolarada no parque, onde tentava roubar migalhas de pão. Ao contrário de outros transeuntes, Thomas não a expulsara nem a repreendera. Ele a olhara, a questionara gentilmente e discretamente lhe colocará uma maçã nas mãos. Daquele dia em diante, ela o chamara de tio, um apelido carinhoso que simbolizava proteção e admiração. Mas naquela manhã, Emily sabia que o perigo era real, alguém queria machucar Thomas, e ela presenciou a ameaça antes que ele percebesse. Ela ouviu sussurros nas sombras, viu figuras suspeitas perto de sua confeitaria habitual e sentiu um desconforto que nenhum adulto parecia notar. No entanto, apesar do medo, Emily não hesitou. Ela correu na chuva, por becos e mais becos, para avisar Thomas a tempo. E agora, no escritório da mansão, ela estava pronta, observando cada movimento. Seus instintos lhe diziam que a trama não pararia no bolo. Thomas, ciente da coragem da menina, aproximou-se dela e colocou a mão em seu ombro. Emily, disse ele suavemente, você fez uma coisa muito corajosa. Você me salvou. Emily olhou para baixo envergonhada pela atenção. Eu não queria que nada acontecesse. Thomas deu um leve sorriso. Eu sei. E é por isso que confio em você. Mas vamos ter que ter cuidado. Tem alguém que quer muito me machucar. Emily assentiu, seu pequeno corpo tremendo de determinação. Eu vou te ajudar, tio. Não vou deixar que machuquem você nem a Lily. Naquele momento, um ruído agudo ecoou pelo corredor da mansão. Emily deu um pulo e Thomas sentiu o coração disparar. A sombra do perigo já se aproximava mais perto do que imaginavam. O detetive John Harrison voltou à sala com o rosto sério. Encontramos algo, disse ele. O bolo foi só um aviso. O plano real ainda está em andamento. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas endireitou-se, pronta para encarar o que viria. A pequena mendiga das ruas de Nova York, que conhecera a fome, o medo e a solidão, agora entendia que sua vida e a do tio estavam prestes a se entrelaçar em uma luta maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. E quando a cidade acordou com a névoa da manhã, Emily jurou a si mesma que protegeria Thomas e Lily, acontecesse o que acontecesse. Pela primeira vez, ela não estava sozinha na tempestade, e juntos, eles enfrentariam a sombra que pairava sobre suas vidas. A chuva havia parado, deixando para trás ruas brilhantes e um céu carregado de nuvens cinzentas. Thomas Walker estava em seu escritório, com as mãos cruzadas atrás das costas, observando a cidade lá embaixo. Emily estava sentada no parapeito da janela com os olhos ainda alertas, observando cada movimento lá fora. John Harrison, o investigador particular, tinha acabado de examinar o bolo.
Ele havia coletado amostras para análise em seu laboratório, utilizando seu vasto conhecimento de química e perícia forense. Thomas, disse John, colocando uma pasta grossa sobre a mesa, o bolo vem de uma confeitaria muito especial. Luxuoso, porém discreto. Parece que foi escolhido de propósito para enviar uma mensagem, não para ser comprado casualmente. Thomas franziu a testa. Uma confeitaria chique? Aqui em Nova York? Que estranho. Quem iria querer me machucar a ponto de me envenenar através de uma confeitaria? Emily interrompeu, com a voz trêmula, mas firme. Eu a vi, uma mulher. Ela estava usando um casaco preto e luvas vermelhas. Ela estava conversando com alguém antes de sair. Acho que ela estava olhando para mim. John assentiu. Muito bem. Temos uma pista visual, mas será preciso mais. Ele pegou um caderno e começou a fazer uma lista de suspeitos. Thomas, tem alguém que nunca te perdoou pela sua separação profissional. Victoria Caldwell. Ela é conhecida por ser calculista, ambiciosa e não vai parar por nada. Thomas ficou tenso. O nome ecoou em sua memória como um alarme silencioso. Victoria Caldwell fora sua sócia em vários grandes projetos imobiliários. A colaboração deles havia terminado alguns anos antes, não sem tensão. Thomas sabia que ela guardava um profundo ressentimento. Ela teria os meios e o motivo, murmurou Thomas. Mas não acredito que ela tenha ido tão longe. Nunca subestime o ressentimento, respondeu John. E além disso, Emily identificou uma mulher solteira e elegante, que combina com Victoria. Thomas respirou fundo. Percebeu que precisava agir rápido. Cada segundo contava. Decidiu visitar a padaria no dia seguinte, aparentemente para comprar um bolo para Lily, mas na verdade para reunir pistas. Emily, com o coração disparado, inclinou-se na direção dele. Quero ir com você. Posso ajudá-lo e proteger você. Thomas olhou para ela por um momento e depois assentiu. Muito bem. Mas temos que ter cuidado. Ninguém pode saber que estamos investigando. O resto do dia transcorreu em uma mistura de preparação e tensão. Thomas contatou aliados de confiança, garantiu a segurança da casa e pensou em cada detalhe do plano. Emily, apesar de sua pequena estatura, demonstrou uma determinação inabalável. Ela conhecia a cidade como a palma da mão e conseguia perceber detalhes invisíveis aos adultos. Ao cair da noite, Thomas lançou um último olhar para a cidade através das grandes janelas de seu escritório. A sombra do perigo ainda pairava, mas, pela primeira vez, ele sentiu um vislumbre de esperança. Com Emily ao seu lado e John para guiá-lo, ele poderia começar a desvendar o mistério por trás do bolo envenenado. Mas ele também sabia que cada passo os aproximava da verdade, e daqueles que fariam qualquer coisa para detê-los. Na manhã seguinte, a cidade de Nova York acordou com um céu pesado e ameaçador. Thomas Walker e Emily saíram silenciosamente da mansão para ir à padaria, cada um alerta, cada um ciente de que o perigo poderia surgir a qualquer momento. As ruas, ainda brilhando da chuva do dia anterior, pareciam mais hostis do que o normal. Emily caminhava ao lado de Thomas, seus olhinhos examinando cada rosto, cada movimento suspeito. Ela havia desenvolvido um instinto que só crianças de rua possuíam: identificar uma ameaça antes que ela atingisse. Mal haviam entrado no bairro quando algo chamou a atenção de Thomas. Uma figura elegante, porém estranha, vestida com um casaco preto, estava parada na sombra de uma loja fechada, observando seus movimentos. Thomas sentiu o coração apertar. O perigo não era apenas um rumor, estava lá palpável. Emily, fique perto de mim, ele sussurrou com a voz baixa, mas firme. A confeitaria, outrora luxuosa e renomada, parecia sinistra desta vez. As vitrines brilhantes refletiam sua imagem como um espelho distorcido, e cada som, o tilintar de um sino ou farfalhar de uma sacola, parecia amplificar a tensão. Ao se aproximarem do balcão, um cheiro estranho emanava da vitrine, um aroma fraco, mas sufocante, quase imperceptível. Emily franziu a testa, sentindo uma sensação ruim. Naquele exato momento, o entregador desajeitado deixou cair uma caixa na entrada. O barulho soou como um trovão, e a figura sombria recuou rapidamente, desaparecendo em um beco próximo. Thomas sentiu uma onda de raiva e medo. Alguém os estava seguindo. Alguém sabia que eles estavam investigando. Lá dentro, o confeiteiro, um homem de meia-idade com um rosto simpático, porém cansado, os cumprimentou. Pareceu chocado ao vê-los. Eu não sei como este bolo foi entregue, gaguejou. Nós simplesmente preparamos o pedido. Thomas notou o nervosismo do homem. Ele se perguntou se o confeiteiro era cúmplice ou apenas um peão em um plano maior. John, que se juntara a eles em silêncio, examinou a área cuidadosamente. Alguém usou este doce como disfarce e murmurou. E aposto que o confeiteiro não sabia.
Ao saírem, Emily sentiu aquela presença atrás deles novamente. Um carro preto com vidros escuros o seguia de perto. Os pneus cantaram levemente ao fazer uma curva fechada para ultrapassá-los. Thomas sentiu a adrenalina correr por ele. Eles não estavam mais em uma investigação de rotina. Estavam sendo caçados. De volta à mansão, Thomas trancou todas as portas e janelas. Virou-se para Emily com um rosto tenso, mas determinado. Você tem razão, disse ele. Não foi apenas um aviso. Foi um teste. E eles sabem que estamos investigando agora. Emily assentiu. Temos que estar preparados. Eles estão voltando, e não vão se conter. A chuva recomeçou batendo nas janelas da mansão como se quisesse aumentar a tensão. Thomas e Emily, unidos por esse perigo iminente, compreenderam que cada segundo contava. A trama estava apenas começando, e a sombra que pairava sobre eles se estendia, invisível, mas mortal, pronta para atacar no momento menos esperado. Naquele dia, Thomas percebeu que apenas cautela não seria suficiente. Ele precisava agir, antecipar-se e, acima de tudo, proteger aqueles que mais importavam, sua filha Lily e a pequena Emily, que se tornará muito mais do que uma simples protegida. Ela se tornará sua aliada, e talvez sua única chance de sobreviver àquele jogo perigoso. A mansão de Thomas estava imersa em uma atmosfera pesada e silenciosa. A chuva batendo nas janelas criava um ritmo quase hipnótico, mas lá dentro a tensão era palpável. Thomas e Emily aguardavam os resultados dos exames de John Harrison com uma mistura de impaciência e medo. John finalmente entrou no consultório, com uma pasta grossa nas mãos e uma expressão grave nos olhos. Thomas, o que descobrimos está além de tudo o que eu imaginava, disse ele, sentando-se. O bolo não estava apenas envenenado. Continha uma substância extremamente rara e sofisticada, capaz de causar paralisia temporária, seguida de efeitos cardíacos graves se a dose fosse suficiente. Emily deu um passo para trás, o rosto pálido. Isso era para te matar? Sussurrou ela com a voz trêmula. Thomas sentiu o coração apertar. Sim, e alguém planejou isso com precisão. Respirou fundo, tentando canalizar sua raiva e medo para a determinação. John, precisamos descobrir quem orquestrou isso. E precisamos agir rápido. O detetive abriu o arquivo, revelando fotos, anotações e depoimentos de testemunhas. Temos uma pista sólida, Victoria Caldwell. Suas finanças, seus movimentos e algumas testemunhas coincidem. Ela tinha um motivo: retomar o controle de parte do seu império imobiliário e eliminar qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Thomas se endireitou, o rosto endurecido pela preocupação e pela raiva. Victoria Caldwell. Ele deveria ter esperado que ela chegasse a esse ponto. Ela sempre fora calculista, ambiciosa e cruel, mas ele nunca imaginara que ela usaria veneno para conseguir o que queria. Mas isso não é tudo, continuou John. Descobrimos uma mensagem codificada no recibo de entrega do bolo. Ela menciona um encontro marcado para amanhã à noite em um local discreto. Victoria pode estar se encontrando com um cúmplice lá ou coordenando um ataque. Emily sentiu um arrepio percorrer a espinha. Então, eles vão voltar. Thomas colocou a mão protetora em seu ombro. Sim, Emily. E desta vez estaremos prontos. Ele se levantou e olhou pela janela, observando a cidade, que parecia alheia à tempestade iminente. Sua mente disparava. Como proteger sua filha Lily, manter Emily segura e frustrar o plano de Victoria. Cada movimento tinha que ser calculado, cada aliado avaliado. Naquela noite, Thomas organizou uma vigilância ao redor da mansão e reforçou a segurança, enquanto Emily preparava seus pequenos truques, conhecendo a cidade melhor do que ninguém. John, por sua vez, contatou seus informantes para coletar informações sobre Victoria e seus cúmplices. Quando as luzes da cidade se acenderam na noite, uma ideia se formou na mente de Thomas. Eles reverteriam o plano de Victoria. Se conseguissem antecipar seus movimentos, reunir as evidências e pegá-la em flagrante, poderiam pôr fim a essa trama de uma vez por todas. Emily, apesar do medo, sentia-se preparada. Viverá nas ruas, enfrentará fome, solidão e violência. Mas o que a esperava agora era diferente. Não era apenas a sua sobrevivência, mas a daqueles que amava. E pela primeira vez ela não estava sozinha. O segredo do bolo havia sido revelado, mas a batalha estava apenas começando. A noite caíra sobre Nova York, e a cidade parecia mergulhada em um silêncio sinistro, interrompido apenas pelo zumbido distante dos carros e pelo vento soprando pelos becos. Thomas Walker, Emily e John Harrison moviam-se cautelosamente pelas ruas escuras com os sentidos em alerta máximo. O plano era simples mas arriscado. Eles precisavam interceptar Victoria Caldwell antes que ela realizasse o ataque. A padaria era apenas o começo,
e John havia identificado um armazém discreto no Brooklyn como um provável ponto de encontro com seus cúmplices. Emily, apesar da pouca idade, liderava o grupo. Seus olhos perscrutavam cada rosto, cada canto sombrio, detectando silhuetas suspeitas com surpreendente acuidade. Tio, ali! Sussurrou ela, apontando para uma van preta que parecia segui-los à distância. Thomas sentiu o coração disparar. Temos que despistá-los, murmurou. John assentiu e ordenou que pegassem becos estreitos, atalhos que só quem conhecia bem a cidade conseguia pegar. Emily, sorrindo determinada, liderou o caminho. Mas mal haviam dobrado uma curva quando a van surgiu na frente deles, bloqueando-os. 2 homens mascarados saíram, claramente prontos para uma briga. Thomas instintivamente se colocou na frente de Emily. Para trás, gritou. Emily, fiel à sua coragem, pegou um pequeno frasco de pó que John lhe dera antes para distrair ou cegar os agressores. Com um movimento rápido jogou-o sob a van. Uma fumaça densa subiu, turvando a visão dos homens. Aproveitando o momento, Thomas e John empurraram Emily em direção a uma passagem lateral e correram a toda velocidade. Eles finalmente chegaram a um beco estreito, ofegantes com os corações disparados. Foi por pouco, disse Thomas, recuperando o fôlego. Eles sabem que estamos investigando. Emily, embora jovem, demonstrou uma coragem impressionante. Precisamos ir mais fundo e encontrar Vitória antes que ela ataque novamente, disse ela com surpreendente maturidade. John assentiu. Exatamente. O tempo está contra nós. Cada minuto conta. Vitória é inteligente e calculista. Ela não faz nada sem planejar cada detalhe. Eles seguiram em direção ao armazém, mantendo-se nas sombras, usando ruas laterais e passagens silenciosas. Cada canto, cada reflexo em uma janela, podia esconder um inimigo. A tensão era tão alta que conseguiam ouvir a própria respiração, e o menor ruído podia denunciá-los. Chegando perto do armazém, eles observaram à distância. Várias figuras se movimentavam lá dentro, e Vitória Caldwell estava no centro, conversando com seus cúmplices. Thomas sentiu uma mistura de medo e determinação tomar conta dele. Esta era a chance deles, a única oportunidade de frustrar o plano antes que fosse tarde demais. Emily apertou a mão de Thomas, sabendo que aquele momento determinaria a sobrevivência deles. Nós vamos detê-los, tio, disse ela com firmeza. Thomas assentiu. Sim, juntos. Ao cair da noite, o trio percebeu que a corrida contra a morte havia começado. A sombra que pairava sobre eles não era mais apenas um aviso, agora era tangível, pronta para atacar. Mas eles estavam determinados, prontos para enfrentar o perigo e revelar a verdade, custasse o que custasse. O armazém do Brooklyn estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas por algumas luminárias pendentes e pelo brilho bruxuleante de lâmpadas fluorescentes. Thomas, Emily e John observavam escondidos, com os olhos fixos nas figuras lá dentro. Cada gesto, cada palavra podia revelar uma pista crucial. Olha só isso, murmurou John, apontando para um quadro de vigilância improvisado e mapas pregados na parede. Vitória não faz nada de qualquer jeito. Ela tem uma rede. Cúmplices, informantes e até contatos em certas empresas que podem dificultar nosso trabalho. Emily estremeceu, mas seu olhar permaneceu determinado. Então, não é só um bolo, é um plano completo. Thomas assentiu com a mente a mil, certo. E se quisermos sobreviver e proteger Lily, precisamos entender essa rede. Eles passaram as horas seguintes observando. Vitória Caldwell era metódica, cada movimento calculado. Ela não falava muito, mas seus gestos revelavam total autoridade. Seus cúmplices pareciam nervosos, cada um desempenhando seu papel, mas dependendo dela para coordenar suas ações. Precisamos de evidências concretas, disse Thomas. Não apenas observações. Se quisermos detê-la, precisamos ter certeza de tudo. John assentiu. Há um computador lá, provavelmente para comunicação com seus cúmplices externos. Se conseguirmos acessá-lo, teremos um rastro digital de toda a sua rede. Emily, embora pequena, demonstrou uma ousadia surpreendente. Posso entrar pela porta dos fundos. Ninguém vai me notar. Thomas olhou para ela com uma mistura de preocupação e orgulho. Muito bem, mas tenha cuidado. John, você a protege, e eu fico por perto. O plano foi posto em ação. Emily entrou silenciosamente pela porta dos fundos, zigue-zagueando por trás de caixas e paletes. Seus dedos tremeram levemente ao encontrar o computador, mas sua concentração superou o medo. Ela começou a fotografar os arquivos e a anotar os nomes e contatos que apareciam na tela. Lá fora, Thomas e John observavam cada movimento, prontos para intervir. De repente, uma porta rangeu lá dentro, assustando Emily. Uma das cúmplices de Vitória se aproximava. Sem perder a compostura,
Emily se escondeu atrás de uma pilha de caixas, prendendo a respiração. A mulher passou, alheia à presença da garota. Poucos minutos depois, Emily apareceu com a informação crucial. Eu tenho tudo, sussurrou ela com os olhos brilhando de orgulho. Nomes, lugares, tudo. Thomas e John o receberam, impressionados com sua coragem. Você foi incrível, disse Thomas, colocando a mão em seu ombro. Graças a você, finalmente conhecemos a extensão da rede dele. Mas John franziu a testa preocupado. O problema é que essa rede é vasta. Vitória não se limita a este armazém. Ela tem contatos em todos os lugares. Precisamos agir rápido antes que ela descubra que temos evidências. Emily cerrou os punhos com determinação. Temos que detê-la, antes que ela cause mais danos. Thomas olhou para ela e sentiu imenso orgulho. Aquela menina de rua, órfã e vulnerável, havia se tornado uma aliada indispensável. Juntos, eles enfrentariam Victoria Caldwell e frustrariam uma conspiração muito maior do que apenas o bolo envenenado. À medida que a noite avançava, a cidade parecia alheia ao perigo iminente. Thomas, Emily e John sabiam que cada minuto contava. A rede oculta de Victoria acabará de ser revelada, e a luta pela sobrevivência e justiça estava apenas começando. Poucos dias depois, Thomas Walker recebeu um convite inesperado, um evento beneficente organizado pela própria Victoria Caldwell. O evento deveria celebrar o sucesso de vários negócios locais, mas Thomas sabia que era a cobertura perfeita para suas manobras clandestinas. Emily, sentada ao lado dele na mansão, franziu a testa. Você precisa ir? Perguntou ela com a voz trêmula, mas determinada. Thomas assentiu. Sim, esta é a nossa oportunidade de confrontar Victoria diretamente e reunir as provas finais. John, leal ao lado deles, acrescentou. Temos que ter cuidado. Esta festa é a zona de conforto dela. Ela conhece todo mundo, e certamente haverá cúmplices em todos os lugares. A noite estava suntuosa. Lustres brilhavam, garçons deslizavam silenciosamente entre os convidados elegantemente vestidos, e música clássica enchia o vasto salão. Olhares curiosos se voltaram para Thomas quando ele entrou, com Emily ao seu lado, pequena mas confiante, e John, imponente e vigilante. Victoria logo apareceu, radiante em um elegante vestido preto. Seu sorriso era educado, mas seus olhos revelavam uma inteligência fria e calculista. Ela avançou em direção a Thomas com uma graça felina. Thomas Walker, que surpresa te ver aqui, disse ela com a voz suave, mas gélida. E quem é essa garotinha? Thomas respondeu calmamente. Emily vem comigo. Ela tem sido uma grande ajuda nestes últimos dias. Victoria sorriu, mas desta vez havia algo perigoso naquele sorriso. Entendo, murmurou. Muito bem, divirta-se esta noite. Mas lembre-se, algumas surpresas nem sempre são agradáveis. Ao entrarem na sala, Thomas e John trocaram olhares. Sabiam que o momento decisivo se aproximava. Os cúmplices de Victoria pareciam nervosos, observando cada movimento de Thomas, mas ninguém conseguia prever a inteligência e a astúcia da equipe. Emily, discreta mas atenta, avistou uma série de documentos deixados sobre uma mesa perto do buffet. Rápida e discretamente ela entrou, recuperou os arquivos e voltou para Thomas e John. Era isso que estávamos procurando, sussurrou. Thomas pegou os documentos e seu coração disparou. Eles continham todas as evidências das manipulações, contatos ilegais e planos de Victoria. Tudo o que suspeitavam foi confirmado. Mas Victoria, sentindo um movimento suspeito, virou-se. Seu olhar gélido encontrou de Thomas. Você está jogando um jogo perigoso, Walker, disse ela ao se aproximar, com a voz em um misto de ameaça e charme calculado. Thomas parou na frente de Emily, determinado. Sim, e este jogo termina hoje à noite. A tensão aumentou. Todos os convidados pareciam alheios ao confronto silencioso que se desenrolava no centro da sala. Os minutos passavam como segundos em uma contagem regressiva invisível. Enquanto ela rapidamente pegava os documentos, John interveio com precisão, bloqueando Victoria e criando um escudo protetor ao redor de Thomas e Emily. Um confronto direto era inevitável, mas eles estavam prontos. Emily, apesar do seu tamanho e idade, demonstrou uma coragem incrível. Você não pode vencer, sussurrou ela com os olhos brilhando de determinação feroz. Victoria deu um pequeno passo para trás, percebendo que seus planos estavam em perigo. Pela primeira vez em muito tempo sentiu medo, o medo de ser enganada por aqueles que ela havia subestimado. O que deveria ter sido uma simples noite de gala se transformou em um campo de batalha silencioso. E Thomas, Emily e John perceberam que aquele momento marcava o começo do fim para Victoria Caldwell, se e somente se conseguissem reunir todas as evidências e agir de forma inteligente e rápida. A tensão na mansão de Thomas Walker era palpável.
As evidências recuperadas na festa finalmente lhes deram a vantagem, mas Victoria Caldwell não era de desistir facilmente. Thomas, Emily e John sabiam que o confronto final se aproximava. Naquela manhã, uma mensagem anônima foi colocada por baixo da porta da mansão. Você acha que venceu? O verdadeiro jogo começa agora. Emily sentiu um arrepio percorrer a espinha. Tio, ela não vai desistir. Thomas assentiu com o rosto tenso. Não, Emily. Ela vai tentar algo perigoso. Temos que estar preparados. John verificou todas as saídas da mansão e todos os ângulos de vigilância. Victoria conhece seus hábitos. Ela sabe onde estamos, provavelmente até o que estamos planejando. Pouco depois, um alerta soou no celular de Thomas, uma chamada de vídeo de um número desconhecido. A tela se iluminou e a silhueta gelada de Victoria apareceu. Thomas, disse ela calmamente, mas com um toque de ameaça. Você foi esperto até agora, mas ainda está longe da vitória. Se não vier me encontrar, seus protegidos, sua voz ficou mais fria. Pagarão o preço. Emily apertou a mão de Thomas. Não podemos desistir. Não agora. Thomas respirou fundo. Não iremos sozinhos. John, prepare dispositivos de segurança e vigilância. Precisamos usar a armadilha dele a nosso favor. Algumas horas depois, eles chegaram ao armazém que Victoria havia escolhido como ponto de encontro. Tudo estava silencioso e tenso, cada passo ecoando na sala vazia. Emily estava atrás de Thomas, pronta para reagir ao menor movimento. De repente Victoria apareceu, cercada por seus cúmplices. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Muito bem, Walker. Você foi mais esperto do que eu pensava, disse ela com um tom de desafio na voz. Thomas respondeu calmamente, Victoria, acabou. Você está presa. Todas as suas ações foram documentadas. E seus cúmplices sabem que temos tudo. Victoria deu um sorriso frio. Você acha que chega? E com um gesto rápido, um de seus cúmplices tentou bloquear o caminho deles. John interveio, contendo os cúmplices com precisão, enquanto Emily, ágil e rápida, guardava as evidências digitais em sua bolsa. Thomas ficou em pé diante de Victoria, olhando-a diretamente nos olhos. Victoria, não há escapatória, disse ele com firmeza. Renda-se. Victoria recuou, percebendo que seus planos finais estavam comprometidos. A rede que ela havia construído, a ameaça que ela representava, tudo estava agora exposto. Ela percebeu que sua manobra final havia falhado e, pela primeira vez, o medo estava evidente em seus olhos. Emily sorriu levemente e ofegante, mas com o coração cheio de orgulho. Conseguimos, tio, sussurrou ela. Thomas assentiu, sentindo um enorme peso ser tirado de seus ombros. Mas ele sabia que não era apenas uma vitória sobre Victoria, era a proteção de Lily, Emily e de tudo o que importava para ele. À medida que o confronto final se aproximava, Thomas, Emily e John perceberam que a justiça poderia prevalecer, mesmo contra aqueles que pareciam invencíveis. O sol finalmente nascia sobre Nova York, banhando a cidade com uma luz suave e reconfortante. A mansão de Thomas Walker, que havia sido palco de tanta tensão e perigo, mais uma vez exalava tranquilidade. Victoria Caldwell foi presa, seus cúmplices neutralizados e todos os seus planos expostos graças às evidências coletadas por Thomas, John e especialmente Emily. As autoridades ficaram impressionadas com a extensão da rede que descobriram e com a precisão das informações. Graças a essa ação, não apenas Thomas foi protegido, mas várias outras vidas foram salvas de manobras potencialmente perigosas. Emily, sentada no sofá da sala, olhou para Thomas com olhos brilhantes. Conseguimos, tio, conseguimos mesmo. Thomas a abraçou com uma mistura de orgulho e emoção na voz. Sim, Emily. Graças a você, tudo isso acabou. Você foi mais corajosa do que qualquer um. John, sentado ali perto, sorriu e assentiu. Aquela garotinha foi um divisor de águas. Sem ela, nunca teríamos tido essa prova. Ela é excepcional. A menina corou levemente, mas sentiu o coração transbordar de orgulho. Ela não era mais apenas uma órfã de rua. Havia se tornado uma heroína, reconhecida e respeitada por sua coragem e inteligência. A filha de Thomas, Lily, entrou na sala, e Emily se levantou para cumprimentá-la. Você está bem? Perguntou ela. Lily assentiu, sorrindo timidamente. Sim, obrigada. Thomas sorriu, observando a cena com satisfação. Sua família, embora improvável no início, agora estava unida pela coragem, lealdade e amor. Emily não estava mais sozinha neste mundo. Ela havia encontrado uma família que a protegia e a respeitava. Os dias seguintes foram marcados pela tranquilidade restaurada. Victoria Caldwell enfrentou a justiça, incapaz de escapar das consequências de seus atos. Thomas retomou suas atividades profissionais, mas com um foco renovado na segurança e no bem-estar daqueles que amava.
Emily, por sua vez, continuou a aprender e a crescer, agora livre do medo que a acompanhará por tantos anos. Ela sabia que, independentemente dos obstáculos que a aguardassem, nunca mais estaria sozinha. Certa noite, sentados juntos na sala de estar, Thomas observou Emily e Lily brincarem e rirem. Veja bem, disse ele suavemente, às vezes os menores têm a maior coragem. E por meio dessa coragem encontramos a paz. Emily olhou para ele e sorriu. Eu sempre vou te proteger, tio. Thomas colocou a mão na cabeça dela e se emocionou. E eu sempre vou te proteger, Emily. Somos uma família. A cidade do lado de fora da mansão continuava sua vida, alheia aos dramas que se desenrolavam. Mas dentro daquela casa, uma nova era começava, uma era de segurança, confiança e felicidade renovada. E para Emily, Thomas e Lily, era o início de um futuro cheio de esperança e promessas.